CRP-Cast. Você está ouvindo o CRP-Cast, uma produção do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. Em cada edição, um episódio inédito com temas que reafirmam o compromisso da psicologia na defesa dos direitos humanos e que aprender com a pluralidade de vivências potencializa nossa existência. Acompanhe outros episódios em crprs.org.br/CRPcast. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes! Desde o primeiro dia deste ano, a emissão de recibos de serviços prestados por psicólogas que atuam de forma autônoma passou a ser feita exclusivamente pelo aplicativo Receita Saúde, de forma digital, no momento do pagamento do serviço. O aplicativo, lançado pela Receita Federal em abril de 2024, era até então opcional, mas passou a ser obrigatório a todos os profissionais da saúde. Para utilizar o Receita Saúde, primeiramente é necessário atualizar o cadastro no Carnê-Leão, inserindo o número de registro profissional conforme consta no Cadastro Nacional de Psicólogas, ou seja, somente o número de registro sem a identificação do regional que precede este número, no caso 07 para as psicólogas do Rio Grande do Sul. O Conselho Federal de Psicologia envia mensalmente informações atualizadas sobre profissionais em atividade e com registro ativo nos conselhos regionais. Com o objetivo de elucidar as principais dúvidas da categoria sobre essa mudança, convidamos a psicóloga fiscal do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, Larissa Goya Pierri, e a conselheira do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, Eliane Soares, a participarem dessa roda de conversa. A mediação do bate-papo será feita pela conselheira do CRP, Eliana Sardi Bortolom. Oi, gente! Queria saudar todo mundo que está aqui conosco nesse CRP-Cast, num tema que tem sido tão importante para todas nós, psicólogas, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil todo. Eu sou Eliana, sou psicóloga, conselheira da gestão do CRP e vou mediar esse nosso encontro aqui. Queria começar me descrevendo, então, para quem está nos escutando. Eu sou uma mulher branca, de cabelos quase grisalhos. Estou falando aqui de Passo Fundo, cidade onde eu moro e trabalho. Junto comigo aqui está a Eliane e a Larissa. Vai ser um privilégio estar aqui podendo conversar sobre essa pauta que tem nos demandado aí. Queria começar falando da importância da gente estar aqui conversando com a categoria sobre esse assunto, mas também, ao mesmo tempo, dizendo que esse trabalho da emissão dos recibos e do nosso pagamento de impostos sobre o nosso exercício profissional não é um tema novo para a nossa prática aí como profissional de saúde. A psicologia é uma profissão regulamentada desde sempre, né? Desde o seu início. Nós temos um conselho que regulamenta a nossa prática profissional, mas que também nos orienta e nos fiscaliza. Esse nosso bate-papo aqui é para ser uma orientação para nossas colegas, para que a gente possa fazer tudo direitinho e cumprir com essa tarefa que agora tem o objetivo de facilitar. Por sermos uma profissão regulamentada, é importante que a gente entenda que nós precisamos, para poder exercer a profissão, para que o nosso exercício profissional seja validado, além da nossa graduação em psicologia, cada psicóloga, cada psicólogo, cada psicóloga esteja inscrito e ativo no CRP. O que significa isso? E logo depois que a gente se forma, que a gente faz a nossa colação de grau, nós precisamos fazer a nossa inscrição no conselho. Essa inscrição nos dá um número de registro profissional, que nos identifica aí pelo Brasil afora, e nos dá a garantia de que nós vamos contar com o sistema conselhos. Essa inscrição nos dá a nossa carteira de identidade profissional e nos dá o suporte técnico, ético e político do CRP
no nosso exercício profissional. É para isso que o CRP existe e essa é a principal função e a principal tarefa do Conselho. Nós estamos aqui agora discutindo o Carnê-Leão, que tem sido aí obrigatório desde o início do mês de janeiro desse ano de 2025, para todas as profissões da saúde. A psicologia é uma delas. Também acho que é legal da gente pontuar que ser profissional reconhecido da saúde nos diferencia de outras práticas não regulamentadas e não reconhecidas que também se denominam de psicoterapeutas. Essa é uma discussão permanente aí entre a nossa categoria profissional de como que a gente faz para explicar a diferença de uma psicoterapia exercida por psicóloga e por uma psicoterapia exercida por uma não psicóloga. Essa aqui é mais uma das validações que nós temos, né? A nossa profissão ser reconhecida como uma profissão de saúde nos dá valor, um valor que reconhece, então, todo o nosso esforço em fazer a nossa formação, em fazer a nossa graduação, e essa validação também passa pela existência do sistema conselhos, como a gente chama, né? O nosso conselho regional e o nosso conselho federal. Nós vamos bater um papo aqui, espero que a gente possa elucidar as questões, pelo menos as principais questões que têm chegado aí no CRP das nossas colegas. Larissa, primeiro te dizer que é um prazer estar aqui contigo. Queria que tu começasse se apresentando para nós, então. Olá, pessoal. Conselheira Eliane, ouvintes do CRPcast. Então, é um prazer estar aqui hoje. Eu sou uma mulher branca, de olhos castanhos, cabelos pretos, na altura do ombro. E falo hoje de Santa Maria, que é a cidade onde eu moro e também onde eu trabalho, na subsede Centro-Oeste. Sim, porque primeiramente é importante elucidar que não se trata de uma exigência apenas do Conselho Federal de Psicologia, mas sim da Receita Federal, né? E os psicólogos e as psicólogas, eles obedecem não apenas às normas profissionais, né? Tanto do CFP quanto dos CRPs, mas também às demais legislações existentes no país. Então, isso é uma legislação, né, nova da Receita Federal e o recibo ele é emitido, então, na condição de profissional autônoma, né, enquanto pessoa física. Então, de posse dos documentos que podem comprovar as inscrições tanto no INSS e o recolhimento do ISS-QN, a psicóloga fica habilitada, então, a emitir esses recibos para efeitos de declaração no imposto de renda. Então, como foi trazido, é importante nós falarmos aqui que isso é uma forma de valorização profissional, né? E também de proteção à sociedade, porque somente quem é profissional da saúde, que faz parte de uma profissão regulamentada, que é devidamente registrado no seu conselho profissional, que vai poder utilizar, então, o Receita Saúde. Então, é uma forma de reconhecimento, né? Poder mostrar que aquela pessoa realmente é psicóloga, está legalmente habilitada a atuar enquanto tal, e isso também realmente nos diferencia de outros profissionais que se utilizam dos termos, né? Tanto terapia quanto psicoterapia. Tá bem. Obrigada. Eu queria também saudar aqui a Eliane Soares, nossa convidada. É um prazer te receber e queria já de antemão te agradecer pela disponibilidade de estar aqui nos ajudando, então, a fazer essa orientação para as nossas colegas aí da psicologia e para quem mais também quiser, outros colegas profissionais de saúde também que puderem aproveitar. Saudação a todos os ouvintes do CRPcast. Eu sou uma mulher preta, cabelos médios, olhos escuros, relativamente altura média, mediana ou para baixa. E estou aqui hoje para colaborar com os profissionais da psicologia no entendimento dessas questões acerca do Carnê-Leão, acerca do Receita Saúde. Eu vou começar te perguntando, então, o que é o Carnê-Leão, para que serve, quem é que é obrigado a se inscrever no Carnê-Leão? Então, o Carnê-Leão é um imposto sobre a renda que deve ser pago mensalmente. Ele é obrigatório para todas as pessoas físicas residentes no Brasil que receberam rendimentos de outra pessoa física ou de alguém do exterior. Quem recebe um rendimento sujeito a Carnê-Leão, ele está obrigado a apurar e recolher o imposto até o último dia útil do mês subsequente ao recebimento do rendimento. Então, esse é o conceito do Carnê-Leão. E o Receita Saúde? Como é que a gente faz para poder emitir os recibos, então? Como é que é esse passo a passo? Para o Receita Saúde, o profissional
ele deve baixar no seu celular ou acessar através do portal ECAC. Se ele for usar no celular, ele pode buscar o app da Receita Federal, fazer um cadastramento prévio, colocando ali as suas informações do tipo o número no Conselho Regional, os seus dados de endereço, enfim, dados cadastrais bem básicos. Com isso, esse cadastro vai ficar atualizado, tanto no site da Receita Federal quanto do seu próprio conselho. E a partir daí, ele já consegue fazer o acesso para emitir os recibos. Já no portal ECAC, ele vai ter que entrar ali também com a senha Gov, que deve estar nos selos prata ou ouro. Ele vai fazer o acesso através desse portal, no portal de declarações de imposto de renda. Então, ali ele vai acessar o Carnê-Leão. No que ele for clicar naquela lacuna ali do Carnê-Leão, já vai abrir para ele a opção de emitir esse recibo e fazer os lançamentos do seu livro caixa para apuração do Carnê-Leão. Tá bem, Larissa, para se inscrever no conselho, né, para a gente atuar, então, como psicóloga clínica, quais são os documentos que o CRP e que o CFP exige da profissional? Então, é preciso diferenciar entre as documentações que são exigidas pelo CRP e as documentações que são exigidas pelos órgãos municipais, né, que vão regular essa atuação dos profissionais autônomos. Perante o CRP, então, é obrigatório, em primeiro lugar, né, que a psicóloga ou psicólogo possua um registro ativo que vai habilitar ele ao exercício profissional. Já em relação às documentações para regularização da prática clínica, é importante que as profissionais busquem tanto a Secretaria da Fazenda quanto a Secretaria da Saúde das suas prefeituras municipais, né, dos locais onde elas residem, para que elas possam obter maiores informações, então, sobre o que é necessário para a abertura do consultório psicológico. Então, em cada prefeitura e cada município vão ter diferentes regramentos em relação a essas questões, mas de modo geral, o que vai ser necessário regularizar seria primeiramente a inscrição como profissional autônomo, para que sejam recolhidos os impostos, né, sobre o ISS-QN, e os alvarás, tanto de localização quanto o alvará sanitário, e por fim, é um item opcional, mas que também nós orientamos, seria a inscrição no INSS, para que a psicóloga e o psicólogo vejam quais são as opções de contribuição como profissionais autônomos. Eliane, nos ajuda aqui então, né, a gente vai entendendo que o Receita Saúde ele é para uma prática quando nós, então, psicólogas, trabalhamos a partir da nossa prática de atendimento de pessoas físicas, né? Quando o nosso pagador, assim, é uma pessoa física. Logicamente, isso aparece de forma mais ampla na nossa profissão, no nosso trabalho no consultório, né? Na prática clínica, aí, onde a gente atende, então, os nossos pacientes, né? Que às vezes são indivíduos em sessões individuais, às vezes são em família. Nós sempre atendemos, então, com um CPF que nos paga, né? Acho isso importante da gente elucidar. E aí, queria que tu comentasse um pouco sempre em relação a isso e nos dissesse com que frequência que a gente precisa emitir esse recibo. É todo mês? É a cada vez que a gente recebe? Depende do jeito que o paciente me paga? Como é que a gente foi combinando isso? Eu combinei um atendimento de 2 meses, posso fazer um recibo só? Como é que é essa questão da frequência? E elucidar bem direitinho em que situações a gente usa. É importante ressaltar que a emissão do recibo ela é obrigatória. A periodicidade dessa emissão ela vai vir sempre junto com a data do efetivo recebimento do valor daquela consulta. Então, por exemplo, hoje o profissional da psicologia recebeu uma pessoa em seu consultório, a pessoa fez o pagamento no ato, ele no ato imediatamente deve fazer a emissão desse recibo. Às vezes vai acontecer que um pai ou um responsável vai fazer esse pagamento para o profissional. Então, nesses casos, existe esse campo determinando no Receita Saúde em que tu pode colocar o CPF da pessoa que está pagando e o CPF do beneficiário dessa consulta. Então, vai ter um campo lá especificando justamente para essas ocasiões. Outro exemplo, quando acontecer de o cliente pagar parcelado ou pagar uma vez no ano, aquele recibo vai ser sempre feito na data do efetivo pagamento. Foi durante um ano, é um tratamento anual, emite um recibo só. Foi de maneira parcelada, em que todos os dias 10 de cada mês esse valor vai ser pago, todos os dias 10 de cada mês esse recibo vai ser emitido. Então, a gente sempre tem que pensar como regime de caixa, como a gente
fala na contabilidade, é a data que efetivamente as coisas ocorreram, no caso, o pagamento. Porque até no livro caixa, quando a gente vai fazer a apuração mensal do Carnê-Leão, não só as receitas, que são os rendimentos auferidos nas consultas, mas as despesas também são lançadas nessas datas, nas datas em que aqueles pagamentos ocorreram. Então, é importante salientar que a emissão é obrigatória, sim, os recibos têm que ser na data em que o pagamento for realizado. Caso o pagamento seja parcelado, deverá ser emitido um recibo para cada parcela na data do efetivo pagamento. Isso garante não só a integridade das informações, mas também a conformidade com as normas fiscais vigentes. A emissão imediata do recibo no momento do pagamento também evita possíveis problemas futuros, como esquecimentos, discrepâncias nas datas das transações. E é bom lembrar também, esses recibos que são emitidos, eles vão de forma automática para a declaração de ajuste anual, não só dos pacientes, como do profissional também. Automaticamente ele já vai ser lançado no livro lá do caixa do profissional, e quando o seu paciente for fazer a sua declaração de ajuste, optando pela declaração pré-preenchida, ele já vai ter esses registros lá. E isso, então, além de minimizar problemas com fraudes, vai minimizar muito a questão de declarações que ficam retidas em malhas, justamente pela desconformidade de recibos que o paciente muitas vezes tem em mãos, diferente daquela informação que o profissional tem na sua contabilidade. Eliane, eu vou te perguntar sobre o prazo, então, né? Tu nos disse que a gente faz a emissão sempre que recebe. Aí eu queria te perguntar, se nós esqueci hoje, não deu tempo, atendi até muito tarde, precisei atender uma emergência, não consegui fazer a emissão na data de hoje. Posso fazer com alguns dias depois? Até quanto eu posso fazer retroativo? Eu posso tirar um dia do mês e fazer todos os recibos que eu recebi naquele mês? E se esses recibos posso fazer só do ano vigente, né? Então, se eu tiver alguma pendência lá de 2024, como é que é isso? Os recibos, eles podem ser emitidos com até 60 dias depois da data da consulta, mas desde que seja lançado a data do efetivo pagamento. Então, por exemplo, lá em fevereiro você lembrou que não emitiu um recibo de janeiro, você ainda pode fazer, mas com a data que o paciente fez o pagamento. Quanto ao ano de 2024, nesse período, nesse exercício, a emissão ainda era facultativa. Então, a Receita Federal ela ainda está permitindo que esses recibos possam ser emitidos nas respectivas datas de 2024 até o último dia do prazo do imposto de renda a ser entregue esse ano. Então, aquele profissional que estava com tudo desorganizado, não, vou parar aqui, vou resolver todas essas pendências e quiser fazer justamente isso, ele pode sim voltar lá no início de 24, emitir todos os recibos do ano e já ficar com essa questão regularizada, já vai treinar um pouquinho, ver as funcionalidades do app e tudo mais. Larissa, eu vou fazer essa pergunta para ti, depois se a Eliane achar que precisa complementar. Sobre CNPJ, né? Assim, eu preciso ter um CNPJ, é obrigatório que eu tenha essa pessoa jurídica para atender na clínica, o que isso implica, o que isso significa, todo mundo precisa ter CPF, CNPJ, qual é a diferença disso? Bom, os registros de pessoa física e jurídica no CRP são registros distintos e são independentes um do outro. O registro ativo como pessoa física junto ao CRP é que vai habilitar o profissional a exercer regularmente a profissão de psicóloga. Já o registro de pessoa jurídica somente é obrigatório a partir do momento em que as psicólogas vão constituir um CNPJ para prestação de serviços psicológicos a terceiros. Nós temos uma lei federal, né, a lei número 6.839, de 1980, que dispõe sobre o registro de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício das profissões. E, internamente, no CFP, nós temos a resolução número 16 de 2019, que vai estabelecer a obrigatoriedade de inscrição das psicólogas que atuam por meio de pessoas jurídicas. Então, o que a nossa resolução vai trazer é que toda pessoa jurídica que presta
presta serviços de psicologia a terceiros vai estar obrigada a se inscrever no Conselho Regional como pessoa jurídica. No entanto, é importante ressaltar que, caso a pessoa jurídica seja constituída apenas por uma sócia, né, uma psicóloga, ela fica isenta de pagar anuidade como pessoa jurídica, sendo devida apenas a anuidade como pessoa física. E a partir da inscrição como pessoa jurídica, deve ser indicada uma responsável técnica, que vai ser uma psicóloga que possua algum tipo de vínculo com essa pessoa jurídica. E essa pessoa, ela vai se responsabilizar pelos serviços de psicologia que são prestados nessa empresa. Respondendo à pergunta, não é obrigatório perante o CRP que a psicóloga possua uma pessoa jurídica para clinicar, por exemplo, né? Porque a constituição de uma pessoa jurídica é uma escolha da profissional. É possível também, como já falamos antes, atuar apenas como pessoa física. No entanto, uma vez constituída essa pessoa jurídica e prestando serviços de psicologia, existe essa obrigatoriedade de inscrição no conselho. Caso tenha alguma outra dúvida, né, em relação às modalidades de pessoa jurídica e a constituição, nós orientamos que entre em contato com um profissional da contabilidade, né, que seja da confiança. Exatamente, essa orientação que nós damos, inclusive, não é obrigatório atuar como pessoa jurídica, mas uma vez que fez essa opção em constituir uma empresa, obrigatoriamente, nesse caso, ela deve buscar a ajuda de um profissional contábil, porque ela vai necessitar aí por questões de obrigações, não só com impostos, mas com obrigações acessórias todo mês, e isso requer ter um profissional contábil atuando junto e prestando toda a orientação necessária para o profissional. Talvez a gente possa pensar que essa é uma novidade do que a gente tinha quando reunia todos os recibos e declarava lá uma vez só. Então, acho que isso também nos ajuda. Larissa, tu quer comentar alguma coisa em relação a isso? Era só para complementar a outra resposta que eu tinha dado, na verdade, sobre as documentações. Então, aproveitando, né, essa pergunta sobre a questão das documentações para regularização do atendimento clínico, né? Acho que tem outros pontos importantes para a gente trazer aqui sobre a resolução CFP número 1 de 2009, né? Que vai trazer a obrigatoriedade de registrar em formato de prontuário toda a prestação de serviços psicológicos na clínica. Então, essa resolução ela vai trazer sobre quais os itens que precisam constar nesse documento que é o prontuário, que é um documento que pertence ao paciente e que deve ser disponibilizado a ele caso seja solicitado, né? Então, no caso de atendimento psicoterapêutico de crianças e adolescentes ou interditos, o prontuário é de direito de acesso dos responsáveis legais. Então, diferentemente dos registros documentais das psicólogas, né, que vão ser registros e anotações mais detalhados, que vão ter, talvez, trechos, né, comentários em relação aos atendimentos, esses vão servir para fins de estudo e supervisão técnica. Por outro lado, os prontuários são documentos que pertencem aos pacientes e ao qual eles podem e devem ter acesso, né, se solicitado na íntegra. A questão da guarda dos prontuários também é uma outra questão que gera bastante dúvidas, né? Então, as resoluções do Conselho Federal de Psicologia inicialmente vão trazer o prazo de guarda por 5 anos. No entanto, nós tivemos a publicação de uma lei federal, que é a Lei número 13.787, de 2018, que ela vai ampliar o prazo de guarda por 20 anos. Então, como se trata de uma lei federal, ela se sobrepõe às resoluções do CFP. Portanto, é o prazo que nós devemos seguir para a guarda dos prontuários e também os demais documentos que estejam anexos a ele. Por fim, aproveitando também esse espaço que fala sobre atendimentos clínicos, nós temos a resolução CFP número 13 de 2022, que ela vai trazer pontos importantes sobre a psicoterapia. Primeiro, sobre a importância de realizar um contrato terapêutico, né, quando do início da prestação de serviços psicológicos na clínica, e também sobre o atendimento de crianças e adolescentes, né, sobre a obrigatoriedade de fazer autorização por escrito, obtendo a autorização de ao menos um dos responsáveis legais antes do início dos atendimentos. Então, é importante salientar que, nesse caso, somente quem possui a guarda da criança e do adolescente é que vai poder autorizar ou não os atendimentos. E que sem isso, sem esse documento por escrito, não é possível que a psicóloga inicie a prestação de serviços. Eu acho bem pertinente, Larissa, que tu tenha trazido a resolução da psicoterapia, como a gente chama, né?
Acho que da questão do nosso registro, sim, é imprescindível que todas as psicólogas e psicólogos conheçam essas orientações. Eu acho que quem não conhece deve buscar, né? E aí também deixar aqui o CRP à disposição para isso, né? Se alguém ainda tiver, que está nos escutando, tiver alguma dúvida em relação a isso. Mas essa resolução mais nova, né, que é a resolução da psicoterapia, ela é um esforço do Sistema Conselhos já para poder demarcar qual é a diferença de uma psicoterapia realizada por psicólogas e por não psicólogas. Nós não conseguimos interferir como conselho nas práticas profissionais de outras categorias, né? Mas podemos dizer qual é a qualidade que tem uma psicoterapia quando nós, então, fizemos, né? Então, uma psicóloga, ao ser ela a psicoterapeuta, tem uma série de requisitos que ela precisa cumprir. E o contrato de trabalho é uma etapa muito importante. E aí, vamos pensar que nisso que a Eliane estava nos orientando em relação ao pagamento, o pagamento faz parte do contrato. Então, quando contratamos com os nossos clientes, com os nossos pacientes, já é importante que a gente também combine aí como vai ser o pagamento e sobre a emissão dos recibos, em nome de quem que vai ser, como é que é isso, para que depois seja feito lá, a gente não tem intercorrências, né, em relação a isso lá, nas declarações, então, do imposto de renda, tanto do terapeuta, do psicoterapeuta, da psicóloga, quanto da pessoa atendida ou da pessoa que está custeando, né, isso. Eliane, eu fiquei te escutando explicar, e muito simples a tua explicação, muito didática, acho que a gente fica sem dúvidas, assim, de escutar, de que a gente faz a emissão do recibo sempre que a gente receber, né, é isso, então, isso, aí nós também não temos uma regra, porque nós podemos, então, fazer o nosso combinado de acordo com a nossa forma de trabalho, com a nossa clientela, né? Nós também sabemos que as psicólogas recebem de muitas formas, com transferência, com cheque, talvez ainda, né? E em dinheiro também no consultório. A gente tem que fazer o recibo sempre, qual é a recomendação, faço para quem me solicita, qual é o risco, então, o que acontece se eu não fizer a emissão, né? Aquele paciente que não me pediu e que me paga em dinheiro, eu posso não declarar, qual é que é a recomendação aí para a nossa prática ser uma prática correta e de acordo com as normativas. Veja bem, a emissão do recibo, ela não é facultativa, ela é obrigatória, já começa por aí. Se eu deixar de emitir o recibo, eu vou estar infringindo tanto as regras aí do CRP quanto a legislação do imposto de renda, né? Então, vejamos, quando o cliente, não importa a forma que o cliente vai pagar, a emissão ela é obrigatória. Ainda não está regulamentado quando esse paciente faz o pagamento através de cartão de crédito. Então, a Receita ainda não criou um entendimento que vai explicar se é quando aquele cartão de crédito, aquele valor vai ficar disponível em conta para o profissional ou se mediante a aprovação do cartão. O profissional ainda pode optar em função da data, né? Se ele coloca a data que o cartão foi emitido ali, o comprovante na maquininha, por exemplo, ou se a data que aquele valor vai ficar disponível em conta, tá? Então, assim, a emissão ela é obrigatória, ela não é facultativa. E como eu disse antes, isso é um benefício tanto para o paciente quanto para o profissional, o fato de ter o Receita Saúde hoje, porque é uma situação em que traz uma lisura, uma transparência e uma segurança para ambas as partes, inclusive como vocês estão comentando aí, que é uma segurança para o paciente, ele vai ter certeza que sim, que ele está sendo atendido por um profissional apto da psicologia. A previsão legal pela falta de emissão do recibo é uma multa de R$100 por mês calendário ou fração. O valor pode ser atualizado ou variar de acordo com o tempo desse atraso dessa emissão dos recibos. Então, o profissional, por favor, fique atento e emita os recibos dentro dos prazos estabelecidos pela Receita Federal. Larissa, e para ser psicoterapeuta, o que eu preciso como psicóloga? Assim, eu preciso ter alguma especialização, psicologia clínica? O que é exigido, então, para que eu possa fazer esse atendimento no consultório?
Não é obrigatório, para atuar em nenhuma área da psicologia, possuir uma especialização naquela área. No entanto, o que o Código de Ética Profissional das Psicólogas traz, no seu artigo 1º, né, quando vai falar sobre os deveres fundamentais, é o de assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado, pessoal, teórica e tecnicamente, nesses 3 níveis. Da mesma forma, um dos princípios fundamentais do Código de Ética é o de atuar com responsabilidade. E uma dessas formas é por meio do contínuo aprimoramento profissional. Ainda, né, caso a psicóloga ou o psicólogo tenham concluído um curso de especialização em alguma das áreas reconhecidas pelo CFP atualmente, é possível, né, já aproveitando, solicitar um título de especialista, que é uma forma de reconhecimento da experiência profissional das psicólogas por parte do Conselho. Para isso, é preciso atender a 2 critérios: comprovar tanto o conhecimento teórico quanto a atuação profissional nessa área por no mínimo 2 anos. Então, esse processo atualmente ele é normatizado pela resolução CFP número 23 de 2022, mas lembrando que é um pouco diferente daquela titulação que é recebida quando da conclusão de uma especialização, né, na qual a psicóloga recebe um título acadêmico que é conferido pela instituição de ensino superior, dizendo que ela é especialista numa determinada área. No caso do registro de especialista pelo Conselho, ele vai ser um tipo de reconhecimento e valorização da expertise profissional dessa psicóloga em um determinado campo da psicologia. Então, por isso, nós entendemos que também vai ser necessária a comprovação dessa atuação profissional. Queria agradecer muito vocês, assim, por esse nosso papo aqui. É uma tarefa, então, que nós temos, né? Nós costumamos brincar, Eliane, que nós somos das humanas e não das exatas, né? Então, para a psicologia é sempre um desafio de que a gente possa ordenar aí também e ir nos habituando a essas exigências também da nossa vida financeira, de ir nos organizando. A gente sabe que a adaptação para tudo que chega, as mudanças sempre geram essas preocupações, mas acho que a gente fica com a recomendação sempre de procurar uma ajuda profissional, né? Acho que é importante, nós também não temos obrigação de saber fazer tudo, é importante que a gente possa buscar aí as colegas aí da contabilidade também, né, para poderem nos ajudar nisso, principalmente quem tem volume, assim, né, e tem uma dinâmica de atendimentos, né. Acho que fica nítido aqui, então, de que o objetivo principal disso é de que a gente possa ir fazendo isso de forma mais sistemática para evitar futuras inconsistências aí, né, e que a gente possa validar, então, também a nossa prática profissional como uma prática de saúde, né. Essa é uma marcação política importante que o Sistema Conselho sempre faz, né, de que nós somos sim profissionais de saúde, de que o nosso atendimento gera qualidade de vida, né, de que um serviço prestado pela psicóloga é um serviço que melhora a vida das pessoas, que a gente tem resultados. Então, tá aí nesse escopo, mais uma vez valida esse lugar de que a gente tanto defende e luta aí para que a psicologia seja reconhecida, né, poder fazer com que o nosso trabalho seja reconhecido também nessa esfera, né, de uma esfera da vida dos nossos pacientes também, financeira deles também é muito importante. E como é que a gente faz se tiver dúvidas? Quem é que a gente deve procurar? Quem é que pode nos ajudar? Dica Psi. Anota aí o que os nossos convidados indicam para você continuar aprofundando esse conhecimento. Então, a Receita Federal disponibilizou um manual de orientação tributária que você encontra facilmente no portal da Receita Federal, e ali tem diversas perguntas e respostas, coisas do dia a dia que podem auxiliar vocês. Se na ausência de sanar essa dúvida não constar nesse manual, por exemplo, ela ainda disponibilizou um outro canal que é um e-mail, receitasaude.cofis@rfb.gov.br. Além desses 2 canais, eu sugiro aos profissionais que ainda têm dúvida, conversem com um profissional da contabilidade. É o único profissional que vai poder fazer uma prévia para vocês, mediante os anos anteriores, o quanto você já pagou de imposto. Se daqui a pouco não vale a pena constituir uma empresa, por exemplo, e vai pagar menos imposto. Então, sempre busque a ajuda de um profissional com capacidade técnica, que é o profissional da contabilidade. Ele sim vai poder dizer para você, orientar, inclusive sobre essas questões do Receita Saúde, as funcionalidades do app e tudo mais que for necessário.
Fico aqui escutando vocês, gurias, e pensando que, não sei se é óbvio para todo mundo, vou falar porque é óbvio, mas talvez não seja para todas que nos escutam, de que toda essa questão do registro, das normativas, nós temos uma normativa, né, em relação ao sistema conselhos, né, dessa nossa obrigatoriedade aí em relação ao exercício profissional, mas nós também temos outra dimensão, vamos dizer, da nossa prática, que é essa dimensão aí que vocês foram nos trazendo junto à Receita Federal, né, junto ao município em que a gente atua, de que eu também preciso ter aí os alvarás, eu preciso ter as autorizações, as inscrições da nossa vida civil, vamos dizer assim. Então, é importante de que a gente, enquanto psicóloga, esteja atenta, né, a esses dois movimentos, né, de que a gente precisa se submeter ao regramento enquanto psicologia ao nosso conselho e precisa também se submeter aí ao regramento enquanto profissional de saúde, enquanto profissional autônomo, né, que é o que nós estamos aqui conversando ao longo desse nosso bate-papo. E aí, obviamente, vou reforçar que nem sempre a gente consegue fazer sozinha, né, então é sempre importante que a gente busque o apoio, a recomendação e a orientação de um profissional aí que possa nos ajudar nesse sentido. Larissa, como é que o CRP está fazendo para auxiliar as psicólogas aí nesse começo? Se tiver alguma dúvida que o conselho possa ajudar, como é que as psicólogas entram em contato, o que é possível fazer? Nós temos realizado orientações, né, por parte da área técnica, tanto por telefone quanto por e-mail, em relação às dúvidas, né, da categoria sobre o uso do Receita Saúde. Nós temos publicado algumas notícias no site, né, nas redes sociais do CRP. Inclusive, temos feito contato, por vezes, em algumas situações pontuais, com o setor de tecnologia do Conselho Federal de Psicologia, né, em relação a erros apresentados, né, no uso do Receita Saúde. Temos orientado as psicólogas a inicialmente realizarem o cadastro no portal ECAC do Carnê-Leão, com a conta Gov, inserindo sempre o número de inscrição profissional, sem os números referentes ao regional. Então, no caso aqui do Rio Grande do Sul, sem inserir o 07 barra, inserindo somente o número do registro. Então, posteriormente, fazer o cadastro no aplicativo do Receita Saúde para poder emitir os recibos. Então, é importante trazer também que, mesmo as psicólogas que já possuíam o cadastro no Carnê-Leão, que fizeram em 2024, por vezes precisam reatualizar, então reeditar esse cadastro, porque o aplicativo não tem conseguido localizar o número de registro. Se tiver algum problema nesse acesso, que possa, então, reatualizar esse cadastro. Então, o que nós recomendamos para quem ainda tem dúvidas, né, em relação a esse assunto, seria, como já foi falado, buscar alguma assistência contábil para tirar dúvidas que são, né, dessa competência, dessa área, também diretamente com a Receita Federal ou conosco aqui do CRP. O que for dentro da nossa área de competência, como falei, nós temos prestado auxílio também a categoria, né, as psicólogas que estão iniciando o uso do Receita Saúde, que às vezes encontram algum problema ou têm alguma dúvida, e dizer também que nós estamos à disposição para tirar dúvidas referentes não só a essa temática, mas também outros assuntos que tenham relação com o exercício profissional, por meio dos nossos canais de comunicação, disponíveis ali no nosso site do CRP. Nós estamos disponíveis enquanto área técnica, né, por telefone, por e-mail, por videochamada ou presencialmente, seja em Porto Alegre ou na subsede de Santa Maria. Gurias, muito obrigada. Eu sei que a gente fica aqui se escutando e pensando em inúmeras coisas que a gente poderia aprofundar, mas acho que foi bem importante que a gente pudesse organizar aqui hoje, deixar esse registro para todas as nossas colegas de como é que a gente começa, pelo menos, né? Eu sempre digo também de que o nosso conselho é feito por nós psicólogas, né? Então é importante que a categoria possa participar, de que a gente possa ajudar a construir, né? Essa é mais uma forma aí de valorizar a nossa profissão e é bem importante de que a gente consiga dar conta dessa tarefa para que a gente possa se consolidar aí, sem dúvida alguma, como uma profissão da saúde que tanto bem faz para a vida das pessoas, né? E de que tanto ajuda aí o mundo a ser um lugar melhor para a gente viver. Muito obrigada, Eliane, pela tua disponibilidade, tua e do Conselho, né, assim que organizaram aí a tua agenda para poder estar aqui. Larissa, mais uma vez um prazer estar aqui compartilhando contigo. A todas que nos escutam, até breve. Até breve, e eu queria agradecer em nome do Conselho Regional de Contabilidade por estar aqui, podendo participar e orientar os profissionais de psicologia. E você, o que achou deste episódio? A série completa está disponível nas plataformas Spotify, Deezer e no YouTube.
Acompanhe o CRPRS através das redes sociais ou pelo site www.crprs.org.br. Esperamos por você no próximo CRPcast. Até breve! Você ouviu o CRPcast, uma iniciativa do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, voltada a todas, todos e todes os profissionais da psicologia. O podcast tem a produção da Mirai e a participação de convidados comprometidos com a coletividade, propondo ações para consolidar o acesso à psicologia na sociedade brasileira.